Atrevi-me a chamar-lhe pai. Capítulo 12. Tempo de semear. O passo seguinte da separação veio com a notícia triste de que os Mitchell estavam saindo de férias. Ficariam algum tempo fora do Paquistão. Havia passado mais de ano desde o acontecimento em Singapura. Estava sentada na sala de estar dos Mitchell com nosso pequeno grupo de homens e mulheres cristãos, profissionais liberais da região. Era uma ocasião triste, a última reunião com David e Sainov. Não podia deixar de pensar na primeira vez em que tinha vindo a esta mesma casa de varanda baixa como uma pessoa que busca, mas hesita. Tanta coisa tinha acontecido desde então. Olhei para o rosto dessas duas pessoas que acompanharam tão de perto minha apresentação a Cristo. David, alto, cabelo tornando-se grisalho. Sainov, tão interessada, orando consistentemente por mim. Vou sentir uma falta terrível de vocês, disse eu no pequeno gramado em frente à casa dos Mitchell. Como é que vou passar sem sua companhia e comunhão? Talvez o Senhor a esteja ensinando a passar sem ela, disse Sainov. Ele está sempre esticando-nos, você sabe, Bilks, até que não tenhamos nenhum ponto de apoio seguro a não ser ele. Isso parecia bom, mas ainda não gostava de ser esticada, e o disse a Sainov. Ela simplesmente riu. É claro que você não gosta, querida Bilks. Quem é que jamais deseja deixar um lugar seguro? Mas a aventura jaz adiante. Sainov entrou em seu velho carro e fechou a porta. Um abraço a mais através da janela e subitamente o carro dos Mitchell rodava por entre a poeira, ganhando distância, deixando para trás os edifícios caiados que tinham servido de alojamento para oficiais durante a Segunda Guerra. O carro desapareceu na esquina. Aventura deveras. Aqui estava eu, uma cristã solitária numa cidade muçulmana. Seria eu capaz de sobreviver sozinha? Passaram-se várias semanas e durante esse tempo, francamente, foi-me difícil ver ou perceber a aventura que Sainov havia prometido, ou a direção e propósito que Ken Old tinha predito quando de sua partida, que parecia ter sido muito tempo atrás. A reunião dos domingos à noite continuou, primeiro em uma casa e depois em outra dos 5 de nós que ficáramos, mas na falta da liderança dos Old e dos Mitchell, as reuniões pareciam estar morrendo. Então, certa noite, depois de uma reunião sem vida, veio-me uma ideia. Será que não estávamos cometendo um erro tentando fazer as coisas exatamente como os Mitchell e os Old haviam feito? Nosso pequeno grupo certamente atrofiar-se-ia se não conseguíssemos sangue novo em nosso meio. O que aconteceria, e senti o pulso apressar simplesmente ao pensar nisso, o que aconteceria se convidássemos pessoas para a nossa reunião, gente que não fossem profissionais liberais, que não fossem médicos, engenheiros e nem missionários? Suponhamos que convidássemos cristãos e não cristãos, varredores de rua e pessoas da classe baixa a unirem-se em comunhão conosco, talvez em minha própria casa, por ser grande e conveniente. Quando fiz essa sugestão, nosso pequeno grupo resistiu, a princípio, depois concordou cepticamente. Decidimos ir em frente, mediante convites diretos e também através da ramificação dos empregados, dei a notícia de que teríamos uma noite cristã em minha casa no domingo à noite. Fiquei surpresa ao ver quanta gente apareceu.
A maioria era de Hawpind, onde a notícia ter-se-ia espalhado mais rapidamente. E como esperava, nem todos eram cristãos. Muitos simplesmente estavam famintos e queriam descobrir mais acerca do Deus cristão. Nós, os do grupo original, como líderes, cantamos, oramos e tentamos fazer o possível a fim de ministrar as necessidades individuais dos criados, trabalhadores, professores e gente de negócio que também compareceram. Logo, havia um novo sentimento nas reuniões de domingo. A responsabilidade era espantosa. Eu e os outros líderes desse pequeno grupo passávamos horas ajoelhados, horas de intimidade com o Senhor e com sua palavra, tentando certificar-nos de que não divergíssemos nem um pouquinho da direção que ele desejava que tomássemos. Subitamente, o período sem resultado que eu tinha experimentado foi invertido. Eu pude ver conversões reais. A primeira pessoa a vir ao Senhor foi uma jovem viúva. Ela derramou sua mágoa e solidão e depois pediu que o Senhor entrasse em sua vida. Era extraordinário observar as transformações em sua personalidade. De uma criatura sombria e indefesa, tornou-se uma filha de Deus cheia de esperança. Em breve, um mecânico de uma oficina próxima entrou no reino do Senhor. Então, um arquivista, depois um varredor de rua. E tudo isso aconteceu em minha casa. Sentia-me deveras honrada, embora continuasse indagando a mim mesma quando começaria minha família a falar a respeito dessa mancha em nossa reputação. Mas ninguém reclamava por enquanto. Era como se a família não quisesse admitir o que estava acontecendo. Certo dia tropecei num ladrilho do terraço. Caí e sofri uma leve fratura. Minha família não me veio ver, porém alguém telefonou. Pelo menos estavam telefonando. Ao passo que a oposição à minha vida cristã de parte de minha família estava lentamente diminuindo, dentro de mim mesma sentia grande resistência. Eu ainda era uma pessoa muito privada, possessiva, minha terra e meu jardim eram meus e de mais ninguém. Do outro lado do gramado existia uma estrada que levava ao alojamento dos criados. Crescendo ao lado dessa estrada existia uma árvore chamada Bear, que dá um fruto vermelho parecido com a cereja. Nesse verão, depois de os Mitchell terem ido embora, crianças da vila, talvez estimuladas por relatos de uma mudança em minha personalidade, começaram a invadir minha propriedade a fim de subir na árvore e tirar os frutos. A invasão em si já era horrível, mas quando os gritos delas começaram a perturbar minha hora de descanso, saí à janela e ordenei ao jardineiro que as enxotasse. Nesse mesmo dia mandei cortar a árvore. Isso resolveria o problema permanentemente. Assim que a árvore foi destruída, eu percebi o que eu tinha feito. Com a árvore fora-se a alegria e a paz da presença do Senhor. Por um longo tempo deixei-me ficar à janela, olhando para o lugar vazio onde estivera a árvore. Como desejava que a árvore ainda estivesse ali, para que eu pudesse ouvir os gritos alegres das crianças. Compreendi quem era a verdadeira milkshake. Compreendi de novo que com minhas próprias forças jamais seria diferente. Somente o Senhor, por meio de sua graça, poderia operar alguma mudança em mim. Ó Senhor, disse eu, por favor, deixa-me voltar à tua presença. Só havia uma coisa a ser feita. Espalhadas por todo o jardim existiam grandes árvores carregadas de fruto do verão. No dia seguinte, mandei um convite às crianças da vila, que viessem e se divertissem.
E elas o fizeram. Embora tivesse eu a certeza de que elas tentaram ser cuidadosas, não podia deixar de reparar nos galhos quebrados e nas flores amassadas. Eu acho que eu percebo o que estás fazendo, Senhor, disse eu certa tarde, depois de as crianças terem ido para casa e enquanto eu verificava o dano. O Senhor acha que o jardim nos separa. Estás tentando desprender-me dele. Tu o tomaste para dar a outros, e olha como eles se divertiram. É teu jardim. Cedo a eles com grande prazer. Obrigada por usares isto a fim de levar-me de volta à tua presença confortadora. E ele voltou realmente, até eu precisar de uma nova poda. Desta vez não foi o jardim, mas meu precioso descanso. Numa tarde fria de novembro, enquanto eu descansava, Mahmud entrou no quarto. Quase adolescente, as feições bem-humoradas, predizendo o futuro de um homem elegante. Mas nesse instante tinha ele o rosto perturbado. Mamãe, há uma mulher lá fora que deseja falar com a senhora. Ela está com um nenê nos braços. Levantei a cabeça. Mahmud, disse eu, esquecendo-me das instruções dadas a Nurjan e Raishan. Você já tem 8 anos de idade. Você sabe que não quero ver ninguém a esta hora do dia. Nem bem Mahmud tinha saído do quarto quando me atingiu o seguinte pensamento. O que o senhor teria feito? E é claro, eu sabia a resposta. Ele teria ido à mulher imediatamente, ainda que fosse no meio da noite. Chamei Mahmud, que ainda não estava tão longe que não pudesse ouvir minha voz. Uma vez mais ele enfiou o rosto bronzeado pela porta. Mahmud, disse eu, o que essa mulher deseja? Acho que o bebê dela está doente, disse Mahmud, entrando no quarto. Eu podia ver a preocupação estampada em seu rosto. Bem, então leve-a à sala de recepção. Ordenei enquanto me preparava para descer. Num instante juntei-me a Mahmud, a mulher e a criança. A mulher vestia-se grosseiramente, à moda dos camponeses. Tinha a aparência de avó e não de mãe do bebê. Rosto murcho, ombros descaídos, as pantalonas envolviam uma estrutura franzina. Só quando levantou para mim o rosto e fitou-me com seus olhos castanhos profundos é que pude perceber que ela também não passava de uma criança. — Que eu posso fazer por você? Perguntei, meu coração suavizando-se. Ouvi falar da senhora na vila e andei até aqui. O lugar mencionado por ela ficava a 25 quilômetros de distância. Não era de admirar que a pobrezinha tivesse essa aparência tão cansada. Mandei buscar chá e sanduíche. Perguntava-me a mim mesma se ela ainda estava dando de mamar ao bebê. Em algumas vilas, as mães amamentam seus filhos até os 3 anos de idade. Os olhos do bebê fixaram-se sem vida no candelabro de cristal, a boquinha imóvel. Coloquei a mão sobre a testa da criança a fim de orar por ela. A testa estava quente e seca. Ao impor as mãos sobre a cabeça da mulher, podia sentir gerações de minha família estremecendo-se. No passado eu teria ficado horrorizada se até a sombra dessa camponesa tivesse pousado sobre mim. Meu coração encheu-se de compaixão para com os pequenos, mãe e filho, enquanto pedia a Deus que os curasse em nome de Jesus. Quando a criada retornou, disse-lhe que trouxesse algumas vitaminas para a mãe. Conversamos por cerca de meia hora, a mãe contando-me sua vida, com um marido que tinha sido aleijado num acidente, o bebê, alimento insuficiente. E sim, ela estava dando de mamar ao bebê. Era a maneira mais barata de alimentá-lo. Quando a mulher finalmente se levantou para sair, retive-a com um gesto. Não, murmurei, ainda não. Devemos descobrir uma maneira pela qual você e o bebê recebam ajuda.
Ao dizer isto, a velha Bilks Sheikh começou a ficar nervosa, e se a notícia chegasse a outras pessoas necessitadas de uá, que a Begum Sahib no grande jardim dava ajuda aos pobres, não seríamos invadidos por filas de outras pessoas magras, emaciadas, doentes e desesperadas? Mas no instante em que meu coração sussurrava essa pergunta, eu sabia que não tinha escolha. Eu estaria falando a sério ou não quando disse ter entregado a mim mesma e tudo o que possuía ao Senhor. E é claro, seu marido precisa de atenção também. Vocês todos irão para o hospital e vamos colocar algum alimento decente em seus corpos. Então, se seu marido ainda não puder encontrar trabalho, avise-me. Aí terminou a visita. Fiz arranjos para que o hospital me mandasse a conta e esperei. Mas a mulher jamais voltou. Fiquei um pouco surpresa. Quando perguntei aos criados se sabiam o que tinha acontecido a ela, eles, como de costume, tinham a resposta. Ela, o bebê e o marido tinham ido ao hospital e todos agora estavam melhores. O marido tinha arranjado trabalho. Meu ego estrilou a princípio por causa da ingratidão da mulher, em não vir agradecer-me, mas o Senhor parou-me a tempo. Foi por isso que você a ajudou? Para que pudesse receber agradecimentos? Eu pensava que a ação de graças devia ser dada a mim. E é claro que ele tinha razão. Voltei mentalmente ao lugar onde eu senti ter cuidado dessa mulher pela primeira vez. Então pedi que o Senhor me perdoasse e que jamais me permitisse cair nessa armadilha novamente. Senhor, suspirei, teus braços devem estar cansados de erguer-me tantas vezes. Naqueles dias parecia que eu tinha pequenos momentos de êxito no esforço de viver perto do Senhor. Então era levada de volta à terra rapidamente com um fracasso enorme. Indagava a mim mesma se era esse o padrão geral da vida cristã. E por não ter ninguém com quem conversar, então tinha de carregar essas perguntas em segredo. Certa manhã, enquanto Nurjan me fazia a toilette, um pássaro vermelho sentou-se na soleira da janela. Oh, exclamei, veja o que o Senhor acaba de enviar-nos esta manhã. Nurjan continuou a escovar-me os cabelos em silêncio. Fiquei um pouco surpresa. Nurjan geralmente era tão conversadora. Então ela observou com timidez. Begum Sheikh, a senhora sabe que quando começa a falar a respeito do Senhor, sua aparência toda muda? Nessa tarde, encomendei várias Bíblias na livraria da missão em Islamabad. Era um tipo especial de Bíblias, próprias para crianças. Eu tinha descoberto a utilidade dessas Bíblias com Mahmud. Descobri também que os criados andavam examinando o pequeno livro lindamente ilustrado. Quando as Bíblias chegaram, fiz questão de dar uma a Nurjan. Imagine minha alegria quando certo dia ela veio falar comigo em particular. Begum Sahib, disse Nurjan, seu rosto redondo cheio de emoção. Tenho algo a dizer-lhe. A senhora se lembra de como tantas vezes nos tem dito que se quisermos conhecer esse Jesus, tudo o que temos de fazer é pedir que ele entre em nosso coração? Com isso esvaiu-se em lágrimas. Bem, eu o fiz, Begum Sahib, e ele realmente entrou em meu coração. Eu jamais senti tanto amor em toda a minha vida. Eu não podia acreditar em meus ouvidos. Lancei os braços em torno da garota, abraçando-a. Dançamos uma valsa, a música do choro, em torno do quarto. Que notícia incrível, Nurjan! Agora somos 3 cristãs. Você, Raishan e eu devemos celebrar. Assim Raishan, Nurjan e eu tomamos chá juntas.
Não era a primeira vez que eu tomava chá com pessoas da classe dos servidores, mas ainda sentia certa apreensão. Enquanto nós três cristãs elegantemente tomávamos nosso chá e mordiscávamos o bolo, conversando como velhas amigas, minha mente começou a divagar. O que tinha acontecido à mulher que se havia retirado para essa propriedade com o fito de subtrair-se à sociedade afluente? Aqui estava ela, sentada com as criadas. Que escândalo para minha família e meus amigos! Como isso daria o que falar aos meus velhos amigos e familiares? Pensei no tempo em que costumava desabafar minhas frustrações com ordens duras e explosões de gênio. Se notasse um pouco de pó na perna de uma cadeira, se os criados falassem um pouco alto na cozinha, se atrasassem meu almoço um só instante, a criadagem toda podia estar certa de uma explosão. O Senhor tinha realmente trabalhado comigo e eu sentia sua companhia com grande satisfação. Não é que eu desejasse tornar-me santa, mas estava começando a aprender que minha responsabilidade como representante de Jesus Cristo não me permitiria fazer nada que desonrasse seu nome. Ele também estava me ensinando que as ações da pessoa falam mais alto do que as palavras quando se trata do testemunhar por Cristo. Então eu notei uma coisa estranha em nossas reuniões noturnas. Nurjan não se encontrava entre as dezenas de aldeões que agora se reuniam conosco em minha sala de visitas. Que estranho. Certo dia, depois de ela ter feito meu cabelo, pedi-lhe que ficasse por mais um instante. Será que ela, perguntei, não gostaria de se reunir conosco neste domingo? Mas Begum, disse Nurjan, espantada, o rosto empalidecendo. Simplesmente não posso falar a respeito do que aconteceu comigo ou ir a uma reunião. Meu marido é muçulmano devoto. Temos 4 filhos. Se eu disser que me tornei cristã, ele simplesmente me abandonará. Mas você tem de declarar sua fé, insisti. Não há outro jeito. Nurjan olhou para mim tristemente, então saiu do quarto sacudindo a cabeça e murmurando alguma coisa que mal pude compreender. Mas não pode ser feito. Alguns dias mais tarde eu estava conversando com a reverenda Madre Ruth, a quem tão bem tinha conhecido no Hospital da Sagrada Família. Sempre gostei de conversar com ela. A reverenda Madre mencionou que muitas pessoas no Paquistão eram crentes em segredo. Crentes secretos? Exclamei. Não consigo perceber como isso é possível. Se a pessoa é cristã, deve gritar essa nova. Bem, disse Madre Ruth, olhe para Nicodemos. Nicodemos? Ele foi um crente em secreto. Verifique o capítulo 3 do Evangelho de João. Abri minha Bíblia ali mesmo e comecei a ler como esse fariseu tinha ido a Jesus tarde da noite a fim de descobrir mais a respeito do reino. Eu havia lido esse capítulo várias vezes, mas até então não compreendera que Nicodemos fora um crente secreto. Talvez em data posterior, Nicodemos tenha demonstrado sua crença, disse a irmã. Mas como mostram as escrituras, ele teve cuidado em não deixar com que seus companheiros fariseus percebessem. No dia seguinte chamei Nurjan a meu quarto e li os versículos acerca de Nicodemos para ela. Sinto muito por tê-la colocado numa situação desconfortável, disse eu. Com o tempo o Senhor poderá mostrar-lhe como declarar a sua fé. Nesse interim, simplesmente siga cuidadosamente sua liderança. Seu rosto alegrou-se, mais tarde ouvia murmurando uma canção alegremente enquanto trabalhava. Espero ter feito a coisa certa, Senhor, disse eu. Tenho de cuidar-me para que não me coloque em posição de julgamento contra ninguém. Alguns dias mais tarde descobri
para mim mesma, com nova intensidade, quão difícil era tornar-se cristã nessa parte do mundo. Certa tarde o telefone tocou, era um dos meus tios, um parente que tinha sido particularmente severo comigo. Embora o boicote da família tivesse começado a diminuir de intensidade, este tio não tinha entrado em contato comigo, nem falado comigo. Sua voz no telefone parecia dura. Bilks, sim. Ouvi dizer que você está desviando outros. Você os está tirando da verdadeira fé. Bem, querido tio, isso é uma questão de opinião. Podia imaginar o rosto do homem ficando vermelho de raiva que transparecia em sua voz. Você tomar essa decisão para si mesma é uma coisa, mas é outra bem diferente que outros a sigam. Você deve parar com isso, Bilks. Tio, sua preocupação me sensibiliza, mas eu devo lembrar-lhe que deve dirigir sua vida, e eu, a minha. Logo no dia seguinte, quando meu novo chofer levava-me de volta a casa depois de uma visita a Tony, um homem no meio da estrada tentou parar o carro. O chofer sabia que eu costumava dar caronas, mas desta vez ele não quis parar. Por favor, não peça que eu pare, Begum, disse ele com determinação na voz. Deu uma guinada, desviando-se do homem. Os pneus cantaram à beira da rodovia. O que você quer dizer? Inclinei-me para a frente. Você acha que aquele homem estava tentando... Begum? Sim? Begum? Só que o homem recolheu-se, enrolou no falar, recolheu-se ao silêncio e, a despeito de todas as minhas perguntas, não consegui mais nenhuma informação dele. Nem bem havia passado uma semana quando outra de minhas criadas entrou em meu quarto, logo depois de eu ter me retirado para o descanso da tarde. Fechou a porta atrás de si. Espero que a senhora não se incomode, disse ela sussurrando, mas eu tenho de adverti-la. Meu irmão esteve na mesquita de Rawalpindi ontem. Um grupo de jovens começou a falar a respeito do dano que a senhora está causando. Continuaram dizendo que era preciso fazer algo, logo, algo que a fizesse calar. A voz da criada tremia. Oh, Begum Sahib, disse ela, a senhora precisa ser tão aberta. Tememos pela senhora e pelo menino. Meu coração deu um salto. Agora era minha vez de indagar se não teria sido melhor permanecer uma crente secreta nesta terra, ainda mais nesta família onde Jesus era anátema.